Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, quarta semana do PET 3. Terminando essa aqui, já começa o PET 4 essa semana, galera. Vamos que vamos. Unidades temáticas, totalitarismo e conflitos mundiais. Vou pular essa parte aqui para não alongar muito o vídeo. Vamos para as atividades. Observe a imagem e responda as questões. Então, o que a gente pode ver na imagem aqui antes da gente ver as questões? Você vê duas pessoas aqui, uma com chapéuzinho parecendo Napoleão, sei lá eu, e o outro aqui também. Estão parecendo europeu, né? E aqui, ó, que seria um pedaço de um, um frango assado, tá lembrando outra coisa, não tá? Aqui, ó, Europa, América. Então isso aqui é o mundo. Então eles estão fazendo o quê? Repartindo, cortando os pedaços do mundo, certo? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer aqui, ó, a palavrinha mágica aqui, ó, neocolonialismo. Eu vou responder as questões e eu vou explicar também o que é. Vamos lá. Questão primeira aqui, né? Da número 1. Quais os grupos sociais estão representados na imagem? Com certeza a elite dos países europeus. Certo? Principalmente isso. Elites dos países europeus. Questão 2 da 1. O que eles estão fazendo e o que isso representa no contexto do neocolonialismo? Bom, colonialismo é que o que quer dizer colonizar um país? Por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal. Então, o território do Brasil, ele pertenceu a Portugal. E o que Portugal queria com a colônia? Extrair todas as suas riquezas, certo? Então, o neocolonialismo, toda vez que vocês verem essa palavrinha aqui, ó, antes de uma outra, quer dizer novo. Então, seria um novo colonialismo. Então, o que eles queriam fazer na época? Os países europeus queriam colônias na África, na Ásia, para que essas colônias comprassem seus produtos importados, que seriam, no caso, mais a questão têxtil, né? Roupa, outros utensílios também feitos de aço, essas coisas assim, porque na Europa já tinha se desenvolvido a indústria. E em contrapartida, esses países que eram colônias, eles forneciam as matérias-primas. Então, por exemplo, para você fazer uma roupa, você precisa de algodão. Para você fazer o aço, você precisa de carvão, você precisa de ferro. Então, esses países que eram colônias forneciam isso para eles de graça, porque eram colônias, certo? Como se fosse a extensão do país deles, só que eles eram explorados, né? No caso. Então, aqui, ó. O que eles estão fazendo é que isso representa o contexto neocolonialismo. Eles estão repartindo o mundo e o contexto representaria o quê? Que eles queriam extrair as riquezas desses países e vender seus produtos industrializados. Como o planeta Terra está representado na imagem? Já falei. Frangão assado, né? De que forma essa imagem se relaciona ao imperialismo? Bom, imperialismo, essa palavra vem de imperador, né? Então, se você for ver um governo de um imperador, normalmente ele une todas as forças na mão dele e obriga os seus súditos e os outros reinos tal a dever favores para ele. Então, o que isso relaciona com o imperialismo? Pode ver que até as roupinhas deles fazem jus ao imperador, né? Então, dividir o mundo e forçar os outros lugares a obedecer você, isso é o imperialismo. 2. O mapa abaixo representa as colônias, o colonialismo europeu na África. Analise e logo em seguida responda as questões. Então você pode ver, ó, não é à toa que a África do Sul fala inglesa lá, que é território da Inglaterra. Não só a África do Sul, ó, como todos esses aqui, ó, o Egito, Sudão, essa parte que é todos os ingleses. A França também tinha várias colônias, Portugal também tinha. Então o que acontece? Esses países africanos, na sua maioria, falam francês, falam inglês, falam português e alemão, etc. Porque foram colônias desses países aqui, ó. Certo? Sim? Então vamos lá. Qual o interesse dos europeus no continente africano? Bom, o continente africano tem ferro, tem carvão, tem pedras preciosas, como diamante,
eles são um mercado consumidor, né? Porque a população precisa comer, precisa se vestir, precisa construir ferrovia. Então, além de ser um mercado consumidor, eram também territórios que você poderia extrair riqueza, petróleo, entre outros. B. Qual país dominou o maior número de regiões? Qual foi o que ficou com menor parte? Bom, a maior parte, com certeza, é a Inglaterra. Inglaterra e França. Isso aqui tudo é França, aqui tudo é Inglaterra. As menores partes ficaram com a Alemanha, com a Itália. Então, pode ver que são esses países que foram os dois principais que motivaram a Segunda Guerra Mundial, que eles tinham menos colônias, Alemanha e Itália. Foram os dois países também que desenvolveram o nacionalismo lá, extrema-direita, com Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália. Então, por não ter colônias, foi também um aspecto para gerar a guerra. Certo? B. A B já foi. C. Por qual motivo os europeus sentiam no direito de dividir o continente africano entre eles? Bom, o continente africano, a África, o continente todo, era tratado como um continente subdesenvolvido. Então, os europeus, eles tinham um argumento de que, como eles eram superiores, entre aspas, então eles tinham o direito de dominar esses territórios e trazer prosperidade para esse país. Mas a única coisa que eles não trouxeram para esse país foi prosperidade. Tanto é que o continente mais pobre do mundo é o africano. Por que que ele é pobre? Ah, porque ele não tem comida, porque não tem dinheiro, porque não tem recurso? Não, pelo contrário. É um dos continentes que tem o maior recurso, é o africano. Só que por que que ele é pobre hoje? Porque a Europa extraiu tanto dele, tanto que esses países sempre, esses países na verdade não conseguiram se desenvolver. Os países que são mais desenvolvidos na África é a África do Sul, o Egito, Marrocos e a Nigéria. Os Camarões, Angola, mais ou menos, os outros países são de maioria extremamente pobre. Então, e enfrentam também vários processos de guerra. Então, o que acontece? A dominação europeia aqui só fez no país tirar as riquezas deles, dos países, gerar conflito, que até hoje tem guerra civil na África, nos países. Então, é um continente extremamente complexo e extremamente pobre, certo? Então, por qual motivo os europeus sentiam direito? É devido a isso, porque eles acreditavam que eles eram superiores aos africanos. Qual foi a reação dos povos africanos frente ao colonialismo europeu? Obviamente não foi agradável. Eles queriam expulsar os europeus de lá. Só que acontece, os europeus foram à força, então várias pessoas foram escravizadas, foram mortas, perseguidas, estupradas. Então tudo que tem de coisa escrota numa guerra aconteceu lá. Então a reação dos povos africanos frente aos europeus foi de revolta, só que essas revoltas acabaram sempre com tortura e morte. 3. Leia o conceito de darwinismo social e responda a questão abaixo. Então, eu não falei tanto aqui nas questões anteriores, vou falar mais nessa. O que é darwinismo social? O que é darwinismo social e de que maneira ele é usado para fortalecer o colonialismo europeu na África? Então, darwinismo social é o seguinte. Quem foi Charles Darwin? Charles Darwin, ele foi um biólogo, escritor e pesquisador. Então, o livro mais importante dele é A Origem das Espécies. Nesse livro, o que que ele fala? Ele fala que toda espécie animal, ela se desenvolve. Toda espécie se desenvolve. E o que faz ela sobreviver é a adequação que ela tem no meio. Mas o que quer dizer isso? Por exemplo, se só existe banana no mundo e um bicho tal lá só come banana e os outros não comem banana, não conseguem comer banana, qual bicho vai sobreviver? O que come banana.
Então o que acontece? Esse exemplo foi tosco, mas o que eu quero que vocês percebam? Que pro Darwin, a teoria dele defende que os animais foram evoluindo com o tempo e somente os mais fortes sobreviveram. Ou os que se adequaram melhor, os que se viraram ali na natureza. Então, o que é um darwinismo social? Daí já não entra mais essa parte animal, já entra a parte das pessoas. É social, ó. Social se liga a pessoa. Então, essas pessoas, que não, no caso, não foi Darwin que defende isso, muito pelo contrário, Darwin nunca defendeu isso. Essas pessoas se apropriaram, roubaram a ideia do Darwin, dessa parte de evolução, e falaram que os povos africanos eram menos evoluídos. Por isso que eles não desenvolveram seus países, suas regiões, que eles viviam em tribo, viviam pelado, não tinha religião igual a religião dos europeus, né? Que no caso era o cristianismo. Então eram pessoas assim que viviam como animais. E os europeus, como eram mais desenvolvidos, entre aspas, deveriam o quê? Deveriam mostrar para eles como era o processo de desenvolvimento. Então, de que maneira foi usado para fortalecer o colonialismo europeu? Dessa forma. Então, eles falaram que os africanos eram inferiores e dessa forma eles deveriam, entre aspas, domesticá-los. Certinho? Então é isso, galera. Até o PET 4. Qualquer dúvida, tamo aí. Um abraço a todos e até mais.